palavra poderosa para você. E outra coisa, eu estou falando do dia do missionário, mas quarta-feira nós temos a Santa Ceia da Família, pessoal. Toda a última quarta-feira do mês, estamos participando do corpo e do sangue de Jesus com a nossa casa. Procure estar na casa de Deus, que vai ser aí, então, 2 dias de poder, quarta e sexta-feira. Quarta-feira, Santa Ceia da Família. Sexta-feira, o dia do não contra o negativismo. Hoje eu quero pregar para você uma palavra que vai te ajudar por demais. Eu quero explicar para você hoje, para você criar na sua vida um departamento de seleção de pessoas. Mas não é seleção assim, com você eu não converso. Não, você até pode conversar com a pessoa. Mas é um departamento de seleção de pessoas, diga em voz alta assim, para entrar na minha vida. Para o quê, pessoal? Isso, para fazer parte da sua vida. A questão de você abrir o seu coração, a questão de você conviver com a pessoa, ela se tornar para você uma influência, ela orientar você, ela chegar e falar alguma coisa que vai ter peso na sua vida. Essas coisas não são bem assim. Por quê, pastor? Porque as pessoas, elas têm autoridade para afetar diretamente no nosso futuro. O meu futuro e o seu futuro depende de muito das pessoas que estão ao nosso redor e dos ambientes. Até porque os ambientes, quem faz o ambiente são as pessoas. Você concorda comigo, né? Quem faz o ambiente é a pessoa. Então você tem que vigiar demais, porque as pessoas, elas vão influenciar, elas vão afetar de uma forma ou de outra. Então eu queria introduzir para você esse assunto de hoje, de você aprender a selecionar pessoas, com 3 casos que aconteceram na Bíblia. O primeiro está em Josué, capítulo 14, versículo 8, o Caleb falando, Josué capítulo 14, versículo 8, hoje nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia, que nem o pastor Jaime de Amorim Campos faz, mas vai ser de muito proveito para todos vocês. Josué capítulo 14, versículo 8, quem algum dia já se deu mal por causa de pessoas? Todo mundo, né? Acho que não tem ninguém aqui que já não bateu a cabeça de uma forma ou de outra, ou se machucou, ou acabou, sabe, caramba, eu pensava que essa pessoa era uma coisa, era outra, eu deixei essa pessoa entrar dentro de casa, olha só o que foi acontecer. Eu até estava contando hoje um episódio até terrível aqui para o povo, né? Mas essa é para chamar a atenção, né? Que antes de nós entrarmos aqui no Josué 14, 8, que tem uma senhora que um dia procurou o pastor e disse, pastor, eu encontrei um mendigo na rua e Deus colocou no meu coração que eu tenho que levar ele para dentro de casa. Não, só escuta. Aí o pastor chegou e disse assim, olha irmã, mas você tem que tomar cuidado, irmã, a senhora não sabe da vida dele, a senhora não sabe o histórico dele. Não, mas Deus colocou no meu coração, a gente tem que amar o nosso próximo. Sim, mas existem instituições a qual você pode levar eles lá, né? Tem o albergue, tem muitas vezes aquela, como é que fala o nome também? Abrigo, albergue, enfim, tem várias instituições, né, para ajudar essas pessoas. Não, porque não? Aí parecia que o pastor estava sendo usado pelo diabo com essa orientação, e que ela estava sendo espiritual. Aí o pastor não quer que eu cumpra a vontade de Deus, tá? Não teve jeito, ela levou o rapaz para dentro de casa. Aí levou para dentro de casa, ele tomou banho, fez a barba, ele começou a ir para a igreja, até ele sentado assim do lado da irmã, e essa irmã, ela tinha uma filha. Você já entendeu, né? Aí o que acontece? Aí ele foi lá e começou a dormir na casa da mulher por uns dias, eu não recordo quanto tempo. Mas daqui a pouco, um dia essa irmã aparece na igreja chorando copiosamente, apavorada, assustada, que ele tinha fugido de casa. Mas antes de fugir de casa, ele mexeu com a filha dela. Mas você vê, mas de vez em quando isso representa que nós trazemos pessoas para a nossa casa, trazemos pessoas para o nosso íntimo, que não são pessoas que poderiam estar ali. E na hora parece que a gente está tudo bem, mas daqui a pouco elas podem influenciar a gente, mexer com a nossa família, mexer com alguma coisa na nossa casa, e você não pode deixar isso acontecer. Eu já vi muitos irmãos da igreja que eram uma bênção, mas começaram a andar junto com um grupo de pessoas que ia para o futebol e tomava cachaça e depois falava palavrão. Aí ele começou a ir, chegou em casa já com a cabeça virada e começou a dar problema dentro de casa. Eu já conheci senhoras que começaram a ir para a academia e fizeram amizades com mulheres da academia, e essas mulheres na academia, elas tinham a cabeça de prostituição, cabeça virada, sabe, para o lado, sabe, sexual, esse negócio todo, e as mulheres começaram a virar a cabeça. Então muitas vezes acontece isso, a família é uma bênção, mas a pessoa começa a andar junto com pessoas diferentes, e a cabeça da pessoa muda, e ela começa então a dar problema para a família. Os filhos então, quantos filhos que eram uma bênção, queridos, até entrar na escola, viraram completamente a cabeça, eram aquelas crianças, ou até adolescentes abençoados, mas é como diz a Bíblia, as más conversações
corrompe os bons costumes, a cabeça vira, e daqui a pouco, por causa dessas amizades, as pessoas começaram a viver coisas ruins, mas não eram para viver, o destino delas era para ser uma coisa abençoada, um futuro abençoado, mas as pessoas acabaram então surtindo essa influência. Então toma bastante cuidado. Já comecei um pouco diferente do culto das 7 horas da manhã, mas vamos lá. Josué 14 versículo 8 fala assim a Bíblia Sagrada, ó: mas os meus irmãos que subiram comigo, então ele estava junto com esse pessoal aqui, os meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E ele fala mais o Caleb, no versículo 10 ele diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora já sou da idade de quantos anos? 85. Então vamos lá, o Moisés mandou o povo espiar a terra prometida, e o Caleb dá a entender que ele tinha 45 anos quando isso aconteceu. Só que o Caleb não foi sozinho, foi ele, o Josué e outros 10 espias. Quando eles voltaram de espiar a terra prometida, todo mundo conhece e sabe aqui, né? O que aconteceu? Eles voltaram com um relatório bom, Josué e o Caleb: não, nós vamos subir, nós vamos prevalecer, essa terra que nós espiamos é espiar, uma terra muito boa, ela mana leite e mel. Só que os outros, eles tiveram esse mesmo raciocínio? Não, porque essa terra é uma terra que consome seus moradores, nós vamos morrer, vai acabar tudo, Deus nos trouxe aqui para que nós morrêssemos aqui nesse deserto. Resultado, aqueles 10 espias acabaram infamando a terra e colocaram negativismo em toda a congregação, e a congregação começou a murmurar, quase 3 milhões de pessoas, murmurando, reclamando. O resumo da ópera, o que aconteceu? Deus, ele falou que todas as pessoas que tinham 20 anos para cima morreriam naquele deserto e não entrariam na terra prometida, salvo Josué e Caleb. Só eu te pergunto e você me responde: eles não tiveram que ficar 40 anos no deserto junto com esse povo? Agora vamos lá, vamos raciocinar aqui. Se fosse só pessoas iguais Josué e Caleb, ou se fosse só o Josué e o Caleb que tivessem ido espiar a terra prometida, eles passariam esses 40 anos? Não. Então eles acabaram sofrendo 40 anos de deserto por causa dos outros, por causa dos... E aqui que eu começo então falando para você, que tem desertos que nós entramos por causa dos outros, não é por sua causa, é por causa dos outros. E quando que o Josué e o Caleb vão conseguir entrar na terra prometida? Só na hora que esse pessoal morre. Quando esse pessoal tudo morreu, como Deus tinha dito, eles morreram, aí o Josué e o Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Então muitas vezes algumas pessoas, não que elas têm que morrer não, tá pessoal? Mas algumas coisas têm que sair de cena para que eu venha assumir o que Deus tem para mim. E foi o que aconteceu. Não adianta, pessoal. E de vez em quando a gente fica chateado: ai, essa pessoa está saindo da minha vida, ai, essa pessoa que eu gostava tanto está saindo. Está saindo porque Deus tem Canaã para você. Então o povo de Israel, você viu que enquanto eles estavam vivos, os espias e as famílias deles, e as tribos deles, o Josué e o Caleb nunca conseguiram tomar posse da bênção. Mas depois, quando eles morreram, eles conseguiram tomar posse da bênção. Mas não é só isso aqui na Bíblia Sagrada que tem. Esse aqui é um dos exemplos mais interessantes que tem. Jonas capítulo 1, versículo 4. Jonas capítulo 1, versículo 4. Olha para o seu irmão e diz assim: cuidado com quem você anda. Exatamente, cuidado com quem você está caminhando. Olha para o teu irmão e diz assim: cuidado quem está entrando no teu barco. Cuidado, irmão. E você sabe que esses dias atrás eu vi uma charge, né? Até meio engraçada. Tinha um cara que estava com uma ovelhinha no colo, uma ovelhinha bem branquinha, bonitinha, com olhinho azul, e ele estava passando a mão na cabeça da ovelhinha assim, ó. Aí eles filmaram a ovelhinha assim nas costas, porque a cabeça da ovelhinha ficou desse lado, e eles botaram tipo a câmera assim atrás, e a ovelhinha está até sorrindo. Sabe quando você faz carinho no bichinho e o bichinho faz assim, ó? Aí na próxima charge mostra ele fazendo o assado da ovelha. É. Aí fica escrito embaixo assim, a moral da história: cuidado, quem te abraça hoje te assa amanhã. Cuidado, irmão. Muitas vezes quem está te abraçando hoje, você está sorrindo, o que ela está fazendo amanhã, irmão? Ela vai te assar amanhã, irmão. E você lá, ela te fazendo carinho na cabeça, e você assim, ó, bé, bé. Amanhã ela está aqui assim, ó, lambuzando o bigode com você. Você tem que ficar esperto, irmão, você tem que ficar ligado. Olha só que coisa interessante que aconteceu em Jonas capítulo 1, versículo 4. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão,
Essa mensagem vai te ajudar. Tem gente que me diz: pastor, se eu tivesse pregado isso uns 30 anos atrás, tinha me ajudado. Não, mas vai te ajudar daqui para frente também. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Escuta agora o versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um o seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, suas propriedades, fazenda aqui é propriedade, que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Para tudo aqui e pensa, essa tempestade era para os marinheiros? Mas quem estava quebrando o barco de quem? Dos marinheiros. A tempestade era para o Jonas, mas o barco que estava para se quebrar era deles. E eles começaram a jogar fora as suas fazendas. Era deles ou era do Jonas as propriedades? Tá, mas eles estão perdendo as propriedades por causa de quem? Estou falando que isso aqui está cheio na Bíblia Sagrada. Josué e o Caleb pagaram o preço durante 40 anos por causa do povo de Israel, os murmuradores. Aqui o pessoal está perdendo as fazendas e o navio está para se quebrar por causa do Jonas. Esse vento não é, pessoal, esse vento não é para os marinheiros. Só que daqui a pouco eles ficaram apavorados, começaram a perder tudo. O navio, você imagina você no meio do mar, uma tempestade, e o barco começar a fazer assim, ó. Você vou afundar. Agora você vai ver, irmão, o que eles fizeram. Eles lançaram sorte, cada um para o seu Deus, e a sorte caiu justamente sobre quem? Aí eles fizeram isso aqui, pessoal, versículo 8. Então disseram para Jonas: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual que é a tua ocupação? Da onde que você vem? Qual que é a tua terra? De que povo você é? Pergunta: quando, irmãos, que eles tinham que ter feito esse relatório ou essa triagem? Antes dele entrar. Mas geralmente nós vamos fazer a triagem com as pessoas quando? Depois que nós já perdemos as fazendas. Nós vamos fazer triagem com as pessoas depois que nós já nos envolvemos. Vou te contar um caso rapidinho. Hoje eu estou que nem um missionário contando caso aqui. Mas é um caso que ajuda. Deixa eu falar uma coisa com você. Uma vez teve um casal que casou. Eles poucos se conheceram e queriam casar. E sabe o que aconteceu, pessoal, esse casal? Casaram. E quando eles casaram, não passou muito tempo, quebrou o pau entre eles. Porque esse cidadão, ele começou a trazer para dentro da casa dele uns cachorros, irmão, que eram desse tamanho, pareciam uns cavalos. Não era pet, cachorro grande. Ele tinha uns 3, 4 desses cachorros, aqueles grandes, sabe que dá até para montar em cima, isso parece um cavalo. Aí o que aconteceu? Ela disse: ai amor, mas esses cachorros eles são muito grandes. E faziam um negócio tudo dentro de casa. E não era coisa pequena, né? Esses cachorros são um cavalo, né, irmão? Ela disse: ai amor, e o cheiro dessa casa, ah, você está com loucura na sua cabeça. Eu sempre gostei desse cachorro. Mas ela na verdade, eles se conheceram um pouco, se envolveram. Aí daqui a pouco, um dia ela disse que ela está fazendo lá a comida, e começou a queimar a comida. Começou a queimar a comida. Ela disse: nossa, que cheiro de queimado e tal. Ela chegou para ele e disse assim: ó, mas você não sentiu o cheiro do queimado? Ah, eu não senti cheiro, mas não tem como, olha só a fumaça na casa e tal, que você não sentiu? Tá, beleza. Aí passou outro dia lá, ela pegou e errou um negócio na comida, e ela colocou, em vez de sal, ela colocou açúcar. Aí meteu na boca lá: credo, errei, coisa que você não sentiu. Eu não senti nada. Moral da história, isso aqui é verídico que eu vou te falar: ele não tinha paladar nem olfato. Só que ele nunca contou para ela. Nunca contou, olha que coisa, nunca contou para ela. O que aconteceu? Eles começaram a quebrar o pau sobre isso, porque ele não sentia cheiro. E ele não sentia gosto. Só que antes de casar, ele escondeu isso e nunca contou. Aí depois que ele trouxe os cachorros, ela disse: meu Deus, que fedor. Ele disse: que fedor nada. Ela fazia as comidas tudo queimada, tudo errado, e dizia assim: ó, que gostoso. Ela disse: mas ele está queimado. Então você vê, de vez em quando, e vou falar vocês, eles acabaram se separando. Não deu. Foram meses que eles ficaram juntos, foi uma coisa insuportável. Então você tem que começar a fazer essa triagem. Vou falar uma coisa legal agora: puxar a capivara, é assim que fala? Puxar os antecedentes. Você tem que puxar os antecedentes da pessoa, diga assim: antes. Então a pessoa começou a falar com Jonas: Jonas, vou te falar, declara de onde que você é, o que você faz, de onde você veio e tal, não sei o que coisa. Aí ele foi falando e o pessoal disse: meu Deus, essa tempestade é por sua causa. Você sabe quando é que essa tempestade vai acabar? Lê comigo agora o versículo, pessoal, 15. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. Leia agora.
e cessou o mar a sua. Quando que acabou a tempestade? Quando saiu? Quer dizer, saiu não, voadora, né? Quando lançaram o Jonas, não sei se foi no voadora, né? Mas quando lançaram o Jonas fora, acabou a tempestade. Mas um pouquinho antes, eles tentaram remar, quer ver? Ó? O Jonas falou que era o culpado, mas o versículo 13 diz, ó, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia se embravecendo e cada vez mais contra eles. Você viu? Quando eles descobriram que o culpado da tempestade e do navio está se quebrando e das fazendas que eles perderam, o culpado era o Jonas, a Bíblia diz que eles não fizeram nada, eles deixaram o Jonas e continuaram remando. E é o que a gente faz, a gente sabe que aquela pessoa ali está trazendo a tempestade. E tem pessoa que eu digo, irmão, que é para-raio. Quem já conheceu o pessoal para-raio? Tudo acontece com ela. Meu Deus do céu, essa pessoa é capaz de estar caminhando embaixo de um lugar, cair a marquise na cabeça dela. E a gente gosta de se envolver com pessoa para-raio. A gente gosta de se envolver com pessoa, pastor, mas eu não posso evangelizar. Você pode evangelizar quando você quiser, mas não andar junto, irmão. Você tirar para amizade, você tirar para influenciador, você tirar uma pessoa, sabe, para... Não! Você percebe que você pode acabar perdendo as suas fazendas. Você pode acabar fazendo com que o teu barco se quebre. Você viu? Então Josué e Caleb ficaram 40 anos no deserto por causa daquele povo, não é por causa deles. Você vê que o pessoal perdeu as fazendas por causa do Jonas, não por causa deles. Então eu estou mostrando para você que enquanto eles não tomaram uma posição com Jonas, o mar ia se embravecendo cada vez, mas nós temos dó das pessoas. A gente tem dó das pessoas e você tem que tomar cuidado. Porque se a pessoa for uma bomba e um dia ela explodir, pega na tua perna. Tem muita gente para cima e para baixo que a pessoa ela não está num período bom. Você tem que evangelizar, ganhar a alma dela, mas ganhar lá e você aqui. Diga aleluia. Mas tem mais, Números capítulo 12. Isso aqui é só uma pequena introdução que eu vou te ajudar bastante hoje. Fala comigo, eu vou selecionar. Seleciona aí, irmão, para colocar dentro de casa, para conversar, para ser teu confidente. Quem lembra do José? O José, lembra do José? O José teve um sonho, para quem que ele contou? Aos irmãos, que bênção, né? E deu certo contar para os irmãos? Não, ele contou a primeira vez e o pessoal já não gostava dele. Depois ele contou a segunda vez, o pessoal ficou pior com ele ainda. O que ele fez, o que o pessoal fez com o José? Primeiro, colocaram um apelido nele, pelas costas, ele não sabia. E lá vem o sonhador mor. Começaram a conspirar a morte dele. Quando ele chegou até os irmãos, para chamar os irmãos para voltar para casa, jogaram ele num buraco e rasgaram a roupa que o pai dele tinha dado para ele. E muitas vezes nós fizemos isso. Nós andamos junto com pessoas que vão rasgar o que o pai deu para a gente. O pai deu para você uma bênção, você está andando com pessoas que vão te jogar na cova. Aí o que aconteceu, os irmãos de José? Aí o pessoal, não era todo mundo que queria matar ele, tinha uns que queriam vender. Matamos ou vendemos, matamos ou vendemos. Eu até brinquei uma vez, eu comentei que irmãos que nem o José tinha não precisavam de diabo, né? Já faziam um papel. Eu acho que o diabo olhou um dia para os irmãos de José e disse assim, estou aprendendo com vocês, é isso aí que tem que fazer. Não pode, mano, ele está dando um ensinamento. Aí eles não mataram o José, venderam o José para o Egito. Aí o José foi para o Egito. Mas você vê que coisa, o José começou a falar com as pessoas que não devia falar. Você não consegue escolher onde você nasce, mas você consegue escolher as pessoas que você vai tirar para amigo. Você tem que começar a escolher esse negócio, porque senão você pode acabar se dando mal. Olha só o que diz em Números capítulo 12, o versículo 15. Diz assim a Bíblia Sagrada, ó. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o que diz agora, pessoal? E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Próximo versículo agora 16. Porém depois o povo partiu de Azerote e assentaram-se ao arraial no deserto de Parã. Então vamos lá, o povo parou por causa de quem? Miriam. Quem que era Miriam? Aquela que se rebelou. A Miriam pegou e se rebelou. Você vê na Bíblia Sagrada contra Moisés, que era o irmão dela, mas era líder também. Ela se rebela contra Moisés. Aí ela fica leprosa, ela fica doente. Ela é colocada para fora do arraial. Vamos deixá-la aí? Não, o povo vai ficar parado por causa dela 7 dias. E diz que o povo só partiu depois que a Miriam ficou boa. Então você vai ver de novo as pessoas sofrendo por causa das outras. Então o pessoal murmurou na época de Josué e Caleb. O Josué e Caleb ficaram no deserto.
Você vê que o Jonas estava lá em rebeldia, você viu que os marinheiros perderam as fazendas e quase morreram afogados por causa do Jonas. Agora você vê aqui o povo sofrendo por causa da rebelde. Você vai ver isso em vários textos na Bíblia Sagrada. Quem lembra do Acã? Eu não vou pregar para você, mas quem ouviu falar do Acã? O Acã foi um cara que ele desobedeceu uma ordem direta que Deus deu para o Josué passar para o povo em Jericó. E em vez de ele pegar e deixar as coisas de Jericó e não pegar, ele pegou as coisas e tornou o povo de Israel amaldiçoado. Você sabe que morreram, se eu não me engano, foram 36 pessoas que morreram por causa dele. 36 pessoas morreram por causa que o Acã tomou coisa que não era para tomar. Pegou ouro, pegou prata, escondeu debaixo da bagagem dele. E você sabe quando é que o povo de Israel foi vencer? Quando pegaram o Acã e toda a família dele e exterminaram. Claro que você não tem que exterminar ninguém, pelo amor de Deus, mano. Mas você tem que tirar. E diz que o povo de Israel, ele foi e venceu, porque o Acã e a família dele foi exterminada. Aí o que aconteceu, pessoal? Resumo aqui do que eu estou explicando para você. A gente tem que selecionar, a gente tem que pensar nessas coisas. Então você viu aqui o Caleb, o Josué, você vê o povo de Israel, você vê os próprios marinheiros, o povo de Israel na questão do Acã, todos sofrendo por causa de outras pessoas. O que eu aprendo com isso até agora? Provérbios 13, versículo 20. Vamos abrindo lá. Amém? Cadê as irmãs que fazem, selecionam o feijão aí, para fazer a feijoada? Se você não selecionar o feijão e colocar o bom junto com o podre, como é que vai ficar o feijão? Não, mas não tem feijão bom lá dentro? Tá, mas se você colocar o podre, vai pegar o gosto do bom ou do podre? Vai pegar o gosto do podre. É a mesma coisa quando você pega assim as frutas e você deixa só fruta bonita, encosta uma podre, o que vai acontecer? Vai apodrecer as outras, irmão. O que eu já vi de menininha na igreja, irmão, menininha, de Jesus, a menininha. Aí daqui a pouco ela conheceu o rapazinho do diabinho. Ela é de Jesus, mas conheceu o rapaz do capetinha. Aí não, pastor Mike, eu estou evangelizando. Que nada, daqui a pouco o que vai acabar acontecendo? Ela vai se afastar. A mesma coisa o rapaz de Deus, de Jesus, conheceu uma menina também que não era do Senhor, que não servia a Deus. Não, eu vou ganhá-la para Jesus. Cuidado, irmão, não há comunhão entre luz e trevas. Você tem que evangelizar, você pode conversar, mas esse negócio de convívio, trazer para o convívio, não pode, irmão, isso não pode. Isso vai te trazer problema, vai te trazer problema. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada aqui nessa tradução, e eu vou ler na tradução NVT também. Anda com os sábios e será, mas o companheiro de tolos, o que está escrito aí, ó? Estou te falando, irmão. Agora, eu gosto da tradução NVT, nova versão transformadora, que diz assim, ó: quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o que anda com os tolos, o que diz aí? Sofrerá consequências. Josué e Caleb sofreram, você vê que o povo de Israel sofreu, os marinheiros sofreram. Sempre quando tem uma pessoa ali, pode dar aquele problema. Então eu estava meditando isso aqui, e eu descobri uma coisa, que na Bíblia Sagrada tem 3 paralíticos, e que falam exatamente sobre isso que eu estou pregando. Porque paralítico, diga comigo, não anda sozinho. Paralítico não anda. Hoje até anda por causa da cadeira de roda, tem umas cadeirinhas que são eletrônicas, né? Até com bateria. Mas naquela época o pessoal só usava cama, maca. Então esse pessoal não conseguia se locomover. E eu descobri que tem 3 paralíticos na Bíblia Sagrada. E o primeiro paralítico, eu vou te provar na Bíblia, que ele era carregado para o milagre por pessoas. O segundo, ele era carregado para acomodação. E o terceiro, ninguém carregava porque ele não tinha amigo. E eu descobri, eu disse, caramba, Jesus deixou exatamente esses 3 paralíticos para mostrar a influência de outras pessoas na vida de alguém. E o primeiro paralítico que eu queria te mostrar agora, porque tem alguma área da nossa vida de vez em quando que não anda, ou não está andando o casamento, ou não está andando a vida financeira, ou não está andando o ministério, e você precisa que alguém vá te carregar. Agora, quem vai te carregar? Quem vai carregar você? Quem vai te sustentar nesse momento? Você tem selecionado e escolhido as pessoas? Porque em Lucas capítulo 5, versículo 18, nós vamos ver o primeiro paralítico. Diga assim, 3 paralíticos. 3. Na Bíblia tem o paralítico de Lucas 5, de Atos 3 e de João 5. E esses 3 paralíticos, eles não andavam sozinhos, eles precisavam de pessoas. E aqui em Lucas capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó: eis que homens transportando numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, abriram o telhado
por entre as telhas, o baixaram a cama até o meio diante de Jesus. Eu quero que você dê um glória a Deus. Você tem que andar com pessoas que vão subir na parede por você. Você tem que escolher pessoas que vão abrir um buraco no telhado por você. Você tem que andar com pessoas que vão levar você até Jesus, que vão levar você até, sabe, o perdão. Pessoas de Bíblia, pessoas de oração. Agora não ficar andando com pessoas, irmão, que não tem nada a ver com isso aqui. Você percebe na Bíblia Sagrada que, eu até coloquei, alguém vai te carregar quando você não anda. Pessoas que vão subir no telhado por você, que vão lutar por você. Eles podiam ter desistido, eles disseram, caramba, está cheia essa casa, vamos embora. Não, vamos subir no telhado, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito aqui. E eles conseguiram. E aí olha que diz agora o versículo 20, ó, e vendo-lhes a fé. Você sabia que eu queria que você anotasse uma frase agora, que eu anotei, ó. Os milagres que vão acontecer na minha vida e na sua, pode ser por pessoas que têm mais fé que a gente, estão ao nosso lado. Tem muita gente aqui que vai ser abençoada e abençoado por causa de outras pessoas que estão ao teu redor que têm mais fé que você. Porque eu pergunto, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé do paralítico ou dos 4 amigos? Exato. Jesus vai ver a fé deles, mas vai tratar com o paralítico. Então muitas vezes tem pessoas que vão fazer isso. As pessoas têm mais fé do que eu, pessoas têm mais conhecimento do que eu, pessoas têm mais capacidade do que eu, e vão me carregar nos momentos mais difíceis da minha vida. Escolha pessoas assim. De repente você está passando um período ruim, mas você tem pessoas abençoadas ao redor de você. E aí sabe o que vai acontecer? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Você levar a pessoa a interpretar, entender, levá-la até Jesus, para ela entender o porquê que ela está passando por aquilo. E daqui a pouco ela precisa de um perdão, ela precisa, sabe, se consertar com Cristo, se consertar com Deus, que no caso dele, a paralisia desse cara, era por causa de pecado. E o que vai acontecer com esse homem? Versículo 25, agora você vai gostar demais. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando... Aleluia. Quantos homens foram carregando o paralítico? 4 homens. Agora quantos estão voltando para casa? 5 homens caminhando igual. Você tem que andar junto com pessoa que vai fazer você caminhar igual ela está caminhando. Aquela pessoa que quer que você prospere do jeito que ela prospera. Você vai ter que andar com pessoa que a pessoa anseia que você fique curado igual ela está curado. Você vê que agora estão indo para casa felizes, porque o homem agora está caminhando igual eles. Eu coloquei isso no meu estudo, né? Você tem que ter pessoas que vão lutar para ver você caminhando como eles estão caminhando. Agora tem pessoa que não, irmão. Tem pessoa que não quer que você caminhe do jeito que ela está caminhando. Tem pessoa que ela quer que você fique do jeito que você está. E só vai te sugar. Porque isso aconteceu com o segundo paralítico. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O segundo paralítico foi isso que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então esse primeiro tinha amigos que carregaram ele para o milagre. E o segundo, pastor, o segundo está aqui, ó, versículo 2, Atos 3, versículo 2. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham, o colocavam, lhe posicionavam, à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Você já viu a diferença? O primeiro, eles fizeram de tudo para que esse paralítico entrasse até onde Jesus estava. Esse aqui não, esse aqui ele tinha pessoas que colocavam ele na porta, e colocaram na cabeça dele que aquela situação nunca ia mudar. Colocaram na cabeça dele que ele seria, por causa da deformidade dele, que ele seria mendigo para sempre. E vou falar mais, isso não está na Bíblia, mas eu acredito, que pegavam ele, colocavam na porta, e quando chegava o final do dia, levavam ele para casa, e é bem provável que eles tinham que rachar as esmolas. Uma vez eu fiquei sabendo lá em Porto Alegre, que tinha um grupo de pessoas, que eles pegavam uma van, uma Kombi, e eles colocavam mendigos estrategicamente no centro de Porto Alegre. Eu não sei se já teve isso aqui, com certeza deve ter, né? E largavam os mendigos, e no final do dia, pegavam todos aqueles mendigos, colocavam dentro da Kombi, levavam para um lugar e rachavam as esmolas. Ou seja, quanto que deu você? Eu deu aqui R$200, e você aqui deu 300, e você aqui deu quanto? Deu 500, e você? Então tá, amanhã nós vamos parar onde? Onde que nós vamos? Então eram pessoas que eram aliciadas, e eu acredito, bem provável que esse cara era assim. Era um cara que o pessoal só ficava sugando a força dele, sugando a energia dele. Então eu coloquei no estudo, né? Só sugam a nossa força de dia em dia. Colocavam sempre na porta, mas nunca dentro. Fizeram ele aceitar que nunca ia mudar. Passaram uma visão torta para ele. E é o que acontece com muitos de nós.
Muitas vezes acontece isso com a gente começa a andar com pessoas que mudam a nossa visão. Então ao invés de visão de milagre, a pessoa começa a ter visão, sabe, que não vai mudar, de comodismo, de se conformar, de aceitar. Você tem que ter pessoas perto de você que dizem para você que você está curado, que você é próspero, que você é abençoado. Deixa eu orar por você, deixa eu determinar sobre a sua vida, você vai ser abençoado. Mas tem pessoa, isso aí é assim mesmo, isso aí nunca vai mudar, você nasceu assim, vai ser sempre assim. Está amarrado em nome de Jesus. Mas daí você já sabe, chega Pedro e João estão vindo de Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles estão vindo do Pentecostes, eles chegam para o rapaz e dizem assim, olha para nós. Aí ele pensou, vou receber uma esmola, e eles disseram, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou? Não. Por que ele não levantou? Porque ele não acreditava nisso. Mas Pedro e João, o apóstolo Pedro pegou ele pela mão direita, levantou e disse que seus pés e tornozelos se firmaram, e daqui a pouco ele entrou saltando e louvando a Deus dentro do templo. É isso que eu estou falando. Você tem que encontrar pessoa desse calibre. Então você percebe que o primeiro hoje, o paralítico, você viu que ele tinha 4 homens que carregaram ele para o milagre. O segundo paralítico de Atos 3, ele era carregado e colocado para conformação. Esse pessoal nunca ia fazer com que ele mudasse de vida. Precisou chegar Pedro e João para mudar a história deles. E agora, pastor, qual que é o terceiro paralítico? João capítulo 5. Esse aqui para mim eu acho que é o pior. Você está em Atos, volta ao evangelho anterior, João capítulo 5. Está tudo certo, pessoal? Cuidado, irmãos. Cuidado quem está ao teu redor. Cuidado quem está caminhando com você. Você está andando com uma pessoa que está fazendo você aceitar que teu casamento é assim, desse jeito mesmo. Você está andando junto com uma pessoa que vai fazer você aceitar que a tua vida financeira é assim. Você está andando junto com pessoas que não têm visão de milagre, não têm visão do sobrenatural, ou que não acreditam que as coisas podem acontecer. Você acaba pegando a forma deles, você acaba pegando a visão das pessoas. Você sabia disso? Se você começar a andar muito junto com um jogador de futebol, todo dia você começa a andar junto com um jogador de futebol, daqui a pouco você está com uma pochete embaixo do braço, caminhando assim, Não, porque a gente vai se tornando produto do meio. Você escutou isso? A gente vai se tornando o quê? Produto do meio. Você vai pegando aquela forma. Se você começa a andar junto com todas as pessoas ali ao teu redor, que pensam em milagre, que pensam em bênção, você também vai ser abençoado. Vai acontecer aquilo ali. Se começar a andar junto com um skatista, daqui a pouco você vai estar andando igual o skatista, daquele jeito. Porque não adianta, irmão. Você pode ter certeza disso. Quem está ao nosso redor influencia diretamente o nosso futuro. Por isso que você tem que começar a escolher, andar com o sábio. Você tem que escolher com quem você está caminhando. Isso eu falo direto para o meu filho Felipe. Falo direto para o Filipinho. Felipe, que ele chega, porque o coleguinha fulano de tal fez isso. A minha anteninha já liga. Falei, esse aí, Felipe, você não pode ficar andando junto com ele. E que coisa, né, irmão? Está amarrado em nome de Jesus, parece uma praga, a gente tem que orar. Parece que nossos filhos escolhem, parece os piores para andar junto, né? Está amarrado em nome de Jesus. Parece que não tem uma amizade melhor para andar, caramba. Aí você diz assim, não, esse não. Aí parece que escuta assim, sim, esse sim. Misericórdia, irmão. Você concorda comigo ou não é assim? Parece que se junta com o pior. Eu nem vou falar de mim, porque na minha época de escola foi a mesma coisa. Está amarrado em nome de Jesus. Fui me juntar com o pessoal do fundão da classe, que gostava de fazer coisa errada. Fui lá, eu não sei, porque esse pessoal na época da escola, eu não sei, eles parecem que se tornam os bambambãs, né? Eles parecem que são são aqueles que não vão virar nada futuramente. Mas a gente não gosta de andar junto com aquele que é estudioso, aquele que gosta de estudar, porque a gente acha que é chato. E aquele pessoal que gosta de jogar bolinha de papel na cabeça da professora e dar risada. A gente acha, que engraçado, né? Que engraçado. E a gente se junta com esses, depois vira tudo errado. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Olha João capítulo 5, versículo 5, o terceiro paralítico, diz assim agora. E estava ali um homem que já tinha quantos anos que ele estava ali? 38 anos se achava doente. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse, você quer ficação? Você viu por que Jesus perguntou para ele, você quer ficação? Porque Jesus já sabia que ele estava no mesmo lugar há tanto tempo. Aí Jesus disse, eu quero saber, você está querendo ficar curado mesmo? Porque você está tanto tempo no mesmo lugar? E aí ele disse assim agora, escuta só. E o enfermo respondeu e disse, Senhor, o que ele diz aí? Eu não tenho
homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. O que ele explica aqui? É que esse tanque de Betesda, de tempo em tempo descia um anjo, e quando agitava as águas, o primeiro que descesse ficava, fala comigo, oportunidade. Existia oportunidade, mas ele não tinha amizade. Quem entendeu o que eu falei? Existia oportunidade, mas em 38 anos ele nunca conseguiu fazer uma amizade. Irmão, esse cara era ruim de amizade. Esse cara, ele era ruim de amizade, irmão. Ele disse, eu não tenho ninguém que me carregue. Eu falei, caramba, 38 anos. Não estou dizendo que ele é ruim como pessoa, mas de repente ele era ruim de fazer amizade. Aí Jesus disse, rapaz, não estou te entendendo, você quer ficar curado mesmo? Faz 38 anos que você está aqui. Mas ele disse, eu estou 38 anos aqui porque eu não tenho amizade. Eu não tenho alguém que me carregue. Eu não tenho alguém que me leve. E aí Jesus olha para ele e diz assim, então levanta a tua cama e anda, porque você não vai fazer amizade mesmo, é? Não, estou brincando. O cara levantou e sai caminhando, diga glória a Deus. Mas chegou o verdadeiro amigo, que é Jesus de Nazaré. Diga, Jesus é o verdadeiro amigo. Mas se fosse por amizade, esse cara nunca ficaria curado. Então não sei se você percebeu, o primeiro tinha 4 amigos abençoados. O segundo paralítico, ele tinha amigos que só colocavam ele na porta, que não acreditavam em milagre. E o terceiro, não tinha amigo, irmão. O cara não tinha amigo nenhum, até coloquei no meu estudo, 38 anos nunca teve ninguém. Pior que a paralisia das pernas, era a falta de amizade. Você tem que começar a pedir para Deus, Deus, vai ter pessoas que vão aparecer na minha vida, que vão ser bênção, que vão me levar até as oportunidades que eu preciso. Porque oportunidade existe ou não existe? O que está faltando é ponte. O que está faltando é ponte, irmão. Você tem que ter pontes, você tem que ter pessoas, você tem que ter conhecidos, pessoas que vão levar você. E digo para você, querido, isso vai fazer você chegar no próximo nível da sua vida. E agora eu vou dar para você, eu acho que a cereja do bolo, né? Você sabe quem mais selecionou sobre a face da terra pessoas? Quem? Jesus de Nazaré. Não, Jesus não fazia seleção. O quê? Não fazia seleção? Abra sua Bíblia Sagrada em João capítulo 6, versículo 1. João 6:1, estou quase acabando. Dá uma glória a Deus aí. São pessoas ao nosso redor que vão nos levar para o próximo nível da nossa vida. Quando você não conseguir caminhar, eles vão carregar você. São pessoas que você vai fazer amizades, pessoas que você vai conseguir fazer pontes para um próximo nível. Aleluia. Olha só o que diz em João 6, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: e depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Agora o 2, ó. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então eu pergunto, quantas pessoas seguiam Jesus? Uma grande multidão. Mas o pessoal estava ali só por causa do quê? Só por causa dos sinais. Então para essas pessoas aqui, Jesus era curandeiro. Jesus é o que curava, ele não era o salvador, era só o que curava, só o que fazia milagre. Então tinha uma grande multidão para seguir ele. Só que dessa multidão, Jesus ele vai selecionar, sabe quantos? Lucas capítulo 6, versículo 12. Da multidão que só queria saber de sinais e de milagres, olha o que ele vai fazer agora. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. Já vou te dar a primeira orientação aqui que vai ser muito forte. Ore sobre essas pessoas. Ore sobre as pessoas que estão próximas de você. Você tem que começar a fazer oração. E se precisar, você fica a noite inteira orando. Deus, me mostra, é essa pessoa mesmo, Jesus. É esse homem mesmo, é essa mulher. Fala comigo, Deus. Eu não quero colocar alguém na minha história que pode me atrapalhar. Eu não quero que essa pessoa seja uma pedra de tropeço, mas eu quero que essa pessoa seja uma ponte. Senhor, me ajuda. Então Jesus passou a noite inteira em oração. Para quê? Escuta agora o próximo versículo, vai, põe na tela. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. E agora lê para mim. E o quê? Passou a noite inteira orando para escolher. E escolheu 12 deles, e quem também deu o nome de apóstolos. Então o que eu percebi aqui? Jesus ele pega da grande multidão, ele só vai pegar 12. Pastor, e acabou? Não vai pegar só 12 não. Desses 12, ele vai fazer 3 que vão para momentos especiais da vida de Jesus.
Então da multidão veio para 12, e dos 12, agora você vai abrir comigo junto, rapidinho, Marcos 5, Marcos 9 e Marcos 14. Por que esses três, pastor, em Marcos? Porque você vai ver esse episódio aqui com esses três, Pedro, Tiago e João. Ele não vai chamar os 12, está aqui escrito, ó, Marcos 5,37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Marcos capítulo, pessoal, 9, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Se você for pegar agora Marcos capítulo 14, versículo 33, e tomou consigo somente Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Então, quando Jesus ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele não levou todo mundo, ele levou só Pedro, Tiago. Por que não levou os outros? Isso aqui é seleção, Jesus está selecionando. Quando Jesus foi se transfigurar no monte, ele só levou quem? Pedro, Tiago e João. Tanto é que quando ele desce do monte, o pessoal está lá embaixo e não conseguia expulsar o demônio, lembra? Que chegou o endemoniado, o rapaz lá que tinha um filho, que o filho se jogava no fogo e na água, e os discípulos não estavam conseguindo expulsar. Mas aí quando ele desceu do monte, ele estava junto com Pedro, Tiago e João. E aí ele conseguiu fazer o negócio acontecer. Você vai ver agora que quando Jesus ele vai fazer a oração no Getsêmani, quando Jesus começa a se angustiar e ter pavor, quem está junto com ele só? Pedro, Tiago e João. Os outros estão distantes. Então você vê, da multidão foi 12, dos 12 foi 3. Pastor, e acabou por aí? Tem mais um nível de seleção. Porque quando Jesus está na Santa Ceia, e os discípulos estão os 12 todos juntos ali, todos estão juntos, mas tem um deles que está onde? No peito de Jesus. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em João capítulo 13, versículo 21, você vai ver agora que Jesus, ele tem uma pessoa em especial junto com ele, ó. E tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Escuta essa agora, vai. E então os discípulos olhavam para os outros sem saberem do quem estava falando. E agora vem o que eu queria falar para você. Olha isso aqui, pessoal. E quantos? Mais alto? 1. Então, da multidão virou 12, dos 12 virou 3, e dos 3 vai virar 1. E um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Aqui, ó. Está com a cabeça aqui no peito. Quantos vocês viram na Bíblia Sagrada que colocavam a cabeça no peito de Jesus? Só um, não tem outro. E você vai ver que o nível de intimidade era tão grande entre Jesus e João, que quando Jesus falou que alguém ia trair, os outros, próximo versículo, ó, então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava, de quem ele falava. Então ele disse, ó, e Pedro e João deviam ser muito ligados os dois, muito. Você sabe que nesses 12, você vai ver ligações diferentes. O Pedro e João, eles andavam sempre junto, o Pedro e João. E aí o Pedro fez assim, ó, pergunta aí, porque eu não tenho fé para chegar onde você está mais perto de Jesus do que eu. E você sabe por que Jesus fez isso? Quem quer saber por que Jesus fez isso? E deixava o João deitar aqui. Qual é o único apóstolo que vai estar com ele na cruz? Só ele. Os outros 11, ninguém vai estar. Quando Jesus vai passar pela cruz, vai estar a mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, Maria Madalena, e o apóstolo do amor, vai estar lá. É o único que vai estar. E sabe o que Jesus vai dizer lá na cruz? Ele vai dizer assim, ó, todo ensanguentado. Jesus está todo ensanguentado, está na cruz, coroa de espinhos na cabeça, ele está exposto ao vitupério, e ele olha para o João e diz assim, João, eis aí a tua mãe. E Jesus ele diz para Maria, ele diz assim, ó, mulher, eis aí o teu filho, porque o João é da mesma família. Nós somos irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 24, que quando você passar por uma tribulação, você passar por uma luta, e alguém estiver junto contigo, vai nascer um irmão. É isso que diz, né, Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. Então Jesus, você percebe na Bíblia Sagrada que Jesus, ele vai separar o João até o fim, porque ele sabia que o João podia ter essa intimidade. E não é à toa que João tem, fala comigo, Evangelho de João, 3 epístolas e Apocalipse. Ele tem mais escrito do que os outros.
Se você for para pensar, o Pedro, Tiago e João têm epístolas, os outros não têm. Então você vai vendo que esse nível de intimidade vai liberando coisas maiores. E é isso que eu estou te mostrando. Quanto mais uma pessoa for íntima sua, mais você vai liberando. Ou você fala de tudo da sua casa com todo mundo? Não, é aquela pessoa que vai se aproximando mais, você vai liberando mais. Por isso que João escreveu o Apocalipse, porque ele era íntimo. Jesus mostrou coisas para eles, Jesus mostrou coisas para o João que não mostrou para os outros. E tem coisas que a gente lê em Apocalipse até hoje que não entende nada. A gente lê e diz, meu Deus do céu, o que João foi ver aqui, caramba? Mas é isso que eu estou te mostrando. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, selecione. Isso, começa a selecionar. Jesus da multidão, de milhares ele fez 12, dos 12 ele fez 3, e dos 3 ele só fez 1, para estar bem íntimo no peito dele. Diga assim, do coração. Aonde que ele estava? O João, pessoal, no coração de Jesus, pertinho, sussurrando no ouvido. Aleluia. Cerejinha do bolo para você, vou finalizar. Êxodo capítulo 17, e aqui eu finalizo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Espero que você tenha entendido o que eu preguei hoje. Conseguiu entender ou não? Aleluia. Pastor, a partir de hoje eu vou começar a passar um crivo maior. Começar a puxar capivara. Começar a puxar uma seleção, né? Êxodo capítulo 17, o versículo agora é o 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Começou luta. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai para a peleja contra Amaleque. E amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará em minha mão. Sempre usando esse ato de fé com essa vara, né? Moisés sempre com essa vara para cima e para baixo. Um dia eu vou pregar para você sobre a vara, tá? Que a vara virou cobra. Você sabia que a serpente era o pior deus que tinha lá dos egípcios? Era temido a tal da Apófis. Apófis era uma deusa que tinha lá, que todos os deuses do Egito, eles tinham que se juntar para acabar com essa serpente. E o Moisés foi criado com essa mentalidade. Tanto é que quando ele largou a vara no chão, ela virou o quê? E o que ele fazia da cobra? O que ele foi ensinado. O quê? Fugir. Mas quando Deus disse para ele assim, ó, você quer ver o que eu faço com a deusa do Egito? Pega ela pelo rabo. Pegou pelo rabo, ela virou o quê? Uma vara. É como se Deus dissesse, esse pior Deus do Egito para mim é uma vara. Para de fugir, enfrenta o Egito. Mas um dia eu vou pregar para você melhor isso aí. Mas você vê que ele está sempre com essa vara na mão. E aí você percebe que ele está com a vara na mão. E ele mandou Josué escolher então as pessoas lá. E diz no versículo 10: e fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur, diga glória a Deus. Fala comigo, Moisés, Arão e Ur, subiram ao cume do outeiro. Aí ele foi lá. E agora vai acontecer o que acontece com a gente. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés, como é que elas eram, pessoal? Pesadas. É o que acontece com a gente. A gente começa a levantar as mãos e a gente começa a vencer, mas a gente não consegue ficar muito tempo. Daqui a pouco a gente começa a sentir o peso da responsabilidade. A gente começa a sentir o peso daquela situação. E a gente começa a ficar fraco. E a gente começa então a abaixar as mãos. E quando a gente começa a abaixar as mãos, a gente não prevalece. Quem prevalece é o inimigo. Só que o Moisés, ele não está sozinho, porque mandorinha não faz verão sozinha. Você não vai conseguir nada na sua vida sozinho. Põe isso na sua cabeça. Você sabe que quando eu comecei no ministério, eu jurava que eu ia conseguir abraçar tudo, sabe? Eu ia fazer tudo. Aí quando passar do tempo, eu descobri que eu também me canso. Eu acabei descobrindo que eu também fico cansado. Eu descobri que esses grandes homens de Deus também cansam. Daqui a pouco a mão dele cansou. A mão dele era pesada. Só que ele tinha ali um do lado direito e outro lado esquerdo. Aí eu comecei a descobrir que Jesus, ele tinha 12. E dos 12 ele tinha 3, ele tinha 1. Ele mandou fazer 70. Porque Jesus sabia que ele não ia fazer sozinho. Ele tinha que passar para os outros. E hoje somos nós aqui, milhares e mais milhares e mais milhares. Você começa a perceber isso na Bíblia Sagrada, que você tem que selecionar bem as pessoas. E ele selecionou certinho, porque quando a mão dele começou a ficar cansada, pesada, a Bíblia diz assim agora: porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra, e puseram debaixo dele, para ele sentar, para assentar-se sobre ela, aleluia. E Arão e Ur, sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro
dá uma olhadinha para um lado e para o outro aí na igreja. Dá uma olhadinha. Quem está do teu lado? Olha para mim, irmão. Quem está do teu lado? Quem está junto com você nessa vida, irmão? E um de um lado e outro de outro. E assim ficando as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Tem pessoas que vão segurar suas mãos até você vencer. Tem pessoa que vai sustentar você, irmão, até você passar por toda essa luta, essa turbulência que está passando. E eu descobri isso na Bíblia Sagrada, que vai ter que ter pessoas junto contigo, irmão, nos momentos difíceis de guerra, quando você ficar paralítico, não paralítico fisicamente, mas alguma área da tua vida não anda. Todo mundo chega uma hora na vida que tem fraqueza. Ou o casamento não tá, o casamento está paralítico, ou a sua vida financeira está paralítico, algum momento. E eu coloquei no meu estudo aqui para finalizar. O paralítico teve 4, Jesus teve 12, Moisés teve 2. E vocês têm quantos? Quantos amigos vocês têm? Quantas pessoas você tem perto de você? Porque se você tiver pessoas perto de você que são uma bênção, você pode ter certeza que você vai passar por isso